Um escritor que eu gosto muito, chamado Eckhart Tolle, ele fala que a gente tem 3 opções quando a gente se depara com uma situação difícil na nossa vida. E que qualquer outra opção que não essas é insanidade. Então ele diz que a nossa primeira opção é mudar essa situação difícil. Então a gente trabalha, a gente conversa, a gente se esforça, a gente entende e a gente consegue ver novas possibilidades e muda aquela situação difícil. Se a gente não consegue mudar essa situação difícil, a gente parte para a segunda opção, que é mudar a nós mesmos. E aí a gente começa a trabalhar com a gente começa a perceber coisas que a gente precisa desenvolver, oportunidades de crescimento, de entendimento, e aí a gente se cresce, a gente consegue superar essa situação difícil, esse problema, e a gente muda, deixa de ser esse problema. Se a gente não consegue mudar o exterior, se a gente não quer mudar a si próprio, porque às vezes tem valores envolvidos e não é isso que a gente quer, a gente já sabe o que a gente quer, então a nossa única opção é sair da situação, deixar a situação para lá e ir embora. Qualquer outra alternativa que não essas é insanidade. Mas o que a grande maioria de nós faz? O que a gente mais faz de insano? A gente reclama dessa situação. Quando a gente reclama dessa situação, o que a gente está fazendo? A gente está focando no negativo. Se a gente está focando no negativo, a gente não tem espaço mental para ver novas oportunidades, para ver nossas novas possibilidades, tanto externas no meio, que poderiam nos ajudar a resolver esse problema, quanto internas. Ou seja, a gente não consegue mudar a situação. Quando a gente reclama também, a gente não consegue mudar a nós mesmos. Por quê? Porque a gente está se dissociando do problema. Como é que a gente faz isso ao reclamar? A gente está reclamando, a gente está jogando a responsabilidade para os outros, a gente está culpando os outros, a gente está culpando o país, a gente está culpando o tempo, a gente está culpando qualquer coisa. Então, quando a gente faz isso, a gente está tirando a nossa responsabilidade. Quando a gente tira a nossa responsabilidade, a gente tira a nossa capacidade de mudar nós mesmos, de aprender com a situação e de melhorar e acabar com o problema. Então a gente não consegue fazer nem a primeira nem a segunda. E quando a gente reclama, a gente também não consegue fazer a terceira, que é deixar a situação. Por quê? Porque aquela situação permanece não resolvida dentro da gente. Então tem coisas que a gente não resolveu na vida que a gente reclama até hoje. Gente, quantas coisas a gente reclama dos nossos pais, quantas coisas a gente reclama da nossa educação, de alguma coisa que aconteceu há muito tempo. Reclamar só atrasa a nossa vida. Então como é que a gente sai dessa armadilha da reclamação? Em primeiro lugar é focar no positivo. Porque quando a gente foca no positivo, de qualquer situação, mesmo as adversas, a gente começa a perceber as possibilidades que estão disponíveis para a resolução de qualquer problema. A gente começa a entender que muitas vezes era só a nossa interpretação que estava causando o problema. Quando a gente começa a focar no positivo, a gente começa a recuperar essa capacidade criativa de mudar as coisas. No segundo ponto, quando a gente para de reclamar e jogar para fora a responsabilidade e a culpa pelo que está acontecendo na nossa vida, a gente começa a se responsabilizar e pensar: o que eu preciso mudar para resolver essa situação? O que eu preciso desenvolver dentro de mim para melhorar essa situação? E a gente começa a se responsabilizar. E quanto mais a gente se responsabiliza, mais a gente se empodera. Responsabilidade é igual a poder. As pessoas acham que responsabilidade é só trabalho, é só coisa chata. Não é. Responsabilidade é poder. Quanto mais responsável você é pela sua vida, mais poder você tem sobre a sua vida. E quando a gente para de reclamar, a gente pode começar a perdoar. A gente pode perdoar o mundo melhor, a gente pode perdoar nós mesmos melhor. E aí nenhuma situação é capaz de prender a gente energeticamente, mentalmente, emocionalmente. Então as coisas que estão no passado que você não pode mudar mais, lá no passado você pode mudar agora, através do seu perdão. E aí você se liberta dessa situação. Você está livre, forte e criativo para melhorar a sua vida cada vez mais.
Então, qual é a grande lição que eu tiro para mim na minha vida em relação à reclamação? Sempre que vem um pensamento de reclamação, opa, para lá. Quais são as possibilidades que eu não estou vendo? O que mais eu posso criativamente utilizar para fazer alguma mudança positiva nisso? Depois, qual é a minha parte nessa dificuldade? Olho para mim, primeiro eu olho para fora, depois eu tento olhar para mim. Nem sempre isso é fácil, mas você consegue, a gente consegue com um certo treino, com uma certa atenção, com uma certa presença, uma certa vontade de melhorar na vida. E depois, se eu não conseguir realmente mudar por causa das circunstâncias dessa situação, eu perdoo. Eu deixo ela ir. Com amor, com graça, com tranquilidade. Perdoando as pessoas que participaram, perdoando o ambiente, as circunstâncias e também perdoando principalmente a mim mesmo. E quando eu consigo fazer isso, a vida se torna muito mais leve. E os problemas se acabam, porque tudo se torna aprendizado. Tudo se torna possibilidade de crescimento e tudo se torna uma oportunidade para se perdoar e para ser mais feliz e para sentir mais paz. Que a sua vida floresça cada vez mais e que você consiga resolver e mudar todas as situações que você hoje julga difíceis, mas que amanhã você pode perceber que elas são grandes bênçãos. Porque muitas vezes a gente aprende muito mais com a situação adversa do que com a situação mais fácil. Fique com Deus. Até a próxima. Feeling so small, watch the clock.